Graças a Deus, né, amados? Teu é o poder, Teu é o domínio. A Ti, Senhor, o levantar das minhas mãos, a minha vida, os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas vontades, tudo é Teu, Senhor. Em nome de Jesus te louvamos, Senhor, engrandecemos o Teu nome, através dessas músicas, ó Pai, que edificam as nossas vidas. Aprendemos, Senhor, nesta manhã que temos, ó Pai, que estar nutridos pela Tua palavra, que temos, Senhor, que estar fortalecidos na força do Teu poder. Aprendemos também, Senhor, pela manhã, que a alegria do Senhor é a nossa força. Regozijai-vos, digo-vos outra vez, regozijai-vos sempre no Senhor. Sabemos, Senhor, que os momentos, a situação humana, nós, terráqueos, réis mortais, nós vemos, Senhor, que está tudo conturbado, está tudo estranho, o mundo vive uma crise, mas nós sabemos em quem nós temos crido, no Deus Todo-Poderoso, o Soberano, o Criador dos céus, da terra, do mar, tudo quanto neles há, aquele que tem todo o domínio nas suas mãos. A Ele eu me rendo, ao seu fogo eu me rendo, à sua glória eu me rendo para sempre, porque Ele é o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, enviou o seu Filho amado para morrer no meu lugar, e é por isso que eu tenho que me regozijar, regozijar, regozijar. A alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a razão do meu viver, porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, aleluia. Essa é a razão, esse é o motivo pelo qual eu estou aqui, essa é a razão e esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui. O amor infinito de Deus por nós, que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sublime amor de Deus. Filhinhos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A palavra que ecoa nos nossos ouvidos nesta manhã, amor de Deus, o amor de Deus manifestado a nós, e esse amor ágape, o amor puro, o amor verdadeiro, a essência de Deus, que é o amor manifestado a nós, que nós temos que manifestar uns aos outros. Amor ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Ensina-nos, Senhor, e que a Tua palavra venha aos nossos ouvidos nesta manhã, Senhor, e que não fale eu, mas que o Teu Espírito Santo já trabalhe nos corações, os ouvidos estejam preparados para ouvir e os corações prontos, adubados, prontos para receber a boa palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Aleluia. Senhor, proporciona-nos mais da Tua presença nesta manhã, mais de Ti é o que nós queremos, mais, muito mais, infinitamente mais, a Tua vontade, o Teu querer, porque tudo que tem acontecido aqui é para a Tua glória, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, seja dada a Ele para sempre. Amém. Glória a Deus. Assentai-vos, amados. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aí chegando ao final de mais um mês do ano de 2021. Parece que começou ontem, nós já chegamos em março. Março, particularmente falando, é um mês muito festivo para a minha família. É um mês feliz. Mas tenho que confessar também que às vezes é um mês de muitas lutas. Mas Deus sabe todas as coisas. Segunda-feira começa aí o mês de março. Mas vamos pensar um pouquinho aqui em fevereiro hoje, dia 27. Não é ano bissexto, não vamos ter o 29, vamos só até o 28. E até aqui o Senhor tem nos proporcionado grandes coisas. E como eu sempre gosto de frisar, é um grande prazer para estar com vocês aqui, cultuar com vocês. Estamos compartilhando da palavra do Senhor, que veio ecoar aos nossos ouvidos nesta semana. Uma palavra dura,
uma palavra exortativa. Quando o pastor Isuero nos disse que esse mês de fevereiro ia ser um mês com alguns temas, falando sobre temas importantes para a igreja de hoje. Aí eu compartilhei com a Mara, e ela, fala sobre os desigrejados. Falei, gente, ela pegou o tema mais difícil. Ela pegou o tema mais complicado, mas eu entendi que foi de Deus. O que você acha dos temas? Ela fala sobre os desigrejados. Falei, nossa, é um dos temas mais complicados que o pastor passou aqui. Mas nós vamos destrinchar com os irmãos o que o Espírito Santo destrinchou no nosso coração. É uma palavra dura, amados, mas é uma realidade. Segundo o IBGE de 2010, até já alertando os irmãos aí que esse ano o IBGE está fazendo uma seleção de trabalhadores temporários para fazer uma nova contagem, a qual essa contagem aqui que eu vou passar para vocês vai estar sendo atualizada, provavelmente entre 2021 e 2022. O último dado do IBGE de censo, 2010, é o que nós temos aqui. 40 milhões de evangélicos no Brasil. População brasileira, 210 milhões, se eu tiver atualizado. 40 milhões de evangélicos. Aí você faz uma contagem rápida aí, 10% de 200 milhões, 21, 2, 4, 6. Praticamente 20% da população brasileira é evangélica. O que esses 20% têm trazido de diferença para a população brasileira? Foi a primeira que veio assim no pescoço, no Luiz essa semana. Eu faço parte desses 20%. O que eu tenho feito de diferente à luz da palavra de Deus para fazer a sociedade brasileira de 210 milhões de brasileiros ter uma atitude diferenciada? Amados, quando um mensageiro vem aqui, eu entendo dessa forma. Quando um pregador sobe aqui nesse púlpito, antes de transmitir algo para vocês, a palavra já veio nele. A coisa é individual primeiro. A análise tem que ser individual. Eu, Luiz Aurélio, Reles Mortal, os irmãos de casa aí que estão nos assistindo, eu acredito que vocês pensam igual a mim. Antes da palavra ser transmitida à igreja, ela fala com o próprio mensageiro. O que eu tenho feito de diferente dentro desses 20% de uma população de 210 milhões, para que a palavra de Deus venha fazer a diferença? 40 milhões de evangélicos. 10% desses 40 milhões, dentro do censo de 2010, se intitularam sem igreja. 40 milhões de evangélicos, 10%, 4 milhões. Gente, 4 milhões é muita gente. A Igreja Adventista da Promessa não tem 4 milhões de membros. Eu acho que a única instituição no Brasil que tem uma média de 2 milhões de membros hoje no Brasil é a Adventista do Sétimo Dia. Quando se fala em 4 milhões, as denominações pensam numa coisa mundial, no mundo. Eu acredito que alguma denominação no mundo pode atingir esta média de membros aqui, 4 milhões de membros, pensando mundial. 4 milhões se intitulam sem igreja. Nós vamos falar um pouquinho esta manhã, um tema pesado, um tema complicado, desigrejados. Aqueles que muitas vezes vêm ao culto, a gente evangeliza no trabalho, evangeliza na rua, evangeliza na fila do banco, essa pessoa aceita a mensagem da palavra de Deus, ela aceita vir ao culto, ela participa de toda a adoração, ela levanta a sua mão e aceita a Jesus como seu Salvador. É dessas pessoas que nós estamos falando. Mas em algum momento da caminhada, ela se desvia. Por algum motivo, que é o que nós vamos analisar um pouquinho aqui, eu vou trazer apenas 2 motivos mais fortes, que eu identifiquei como motivos mais fortes, que fazem muitas vezes uma pessoa que recebe um estudo, recebe a ministração da palavra de Deus, recebe ali toda uma atenção, por algum momento na caminhada, por alguma falha, ela se desvia, ou ela se entristece, ou ela fala, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais estar naquele lugar, e ela se torna um desigrejado. Eu não estou falando daquele que se desvia totalmente da fé, é uma outra classe de pessoas. Ela vem, ela conhece, eu não quero mais servir a Deus. Vai para o mundo, vira ímpio, vai para o mundo.
Eu estou falando de uma classe de pessoas que ela não quer saber da organização igreja. Ela não quer fazer parte de um hall de organização de igreja. Mas ela lê a Bíblia. Mas ela ora. Mas ela diz que ela é cristã, que ela é serva de Jesus. Mas você pertence a qual igreja? Não, eu sou sem igreja. Eu não pertenço a igreja nenhuma. Eu sou servo de Jesus. É dessas pessoas que nós vamos analisar. Eu não sei se você sabia que existe essa classe de pessoas. Se você não sabia, vai ficar sabendo agora. Existe. Mas já que não existe aquela pessoa que lê a Bíblia, que ora, que diz que jejua, e não quer fazer parte da igreja? Desigrejados. Esse é o nome dessa classe de pessoas. Aí eu penso que, nos últimos anos, a igreja em si, não estou falando da Adventista da Promessa, vamos pensar um pouquinho, vamos abranger o pensamento aqui, vamos abrir a mente. Falando instituição evangélicas, igrejas em geral, evangélicos em geral, como os 40 milhões aqui que tem no Brasil, os 20%. De alguma maneira a igreja tem sofrido muitos ataques, tem surgido milhões de denominações. Essa semana eu estava trabalhando no Guarujá, numa área um pouquinho mais humilde, uma área de comunidade, até fazendo um alerta para os irmãos tomarem cuidado, olhem os seus quintais, olhem as suas casas. Dengue e chikungunya está um surto na Baixada descontrolado. Moradores de São Vicente, moradores do Guarujá, olhem os seus quintais, não deixem água parada, evitem deixar criadouros. Está um surto totalmente descontrolado de dengue. Quem viu os jornais ontem pela manhã, viu que São Vicente já morreu até uma pessoa aqui na Vila Margarida. Mas o Jockey Club está daquele jeito em chikungunya, dengue, está a misericórdia. A gente trabalhou bastante essa semana também no Guarujá, que está totalmente descontrolado. Mais de 300, 400 casos de chikungunya, terrível. Ela é um pouquinho mais dolorida do que a dengue. Então a gente, até um alerta aí para os irmãos tomarem cuidado também. E a gente vê que existem inúmeras denominações. Esse pedaço de trecho que eu trabalhei ali, eu estava com meu amigo também que é evangélico, comigo no carro, a gente estava acompanhando a máquina jogando inseticida ambiental, nós começamos a contar. Num espaço de mais ou menos uns 15 quarteirões, nós contamos 25 igrejas. Então igreja é o que não falta. Opções é o que não falta. Então a gente vê um surgimento de milhares de denominações evangélicas, o poderio apostólico de igrejas neopentecostais, a institucionalização e secularização das denominações históricas, a profissionalização do pastoreio, do ministério pastoral. Os pastores têm se preparado melhor, têm estudado, têm feito teologia, têm feito pós-graduação, têm ido fazer estágio nos Estados Unidos, outros na Europa, outros ficam por aqui mesmo, mas os pastores, os cristãos hoje, têm um livre acesso, porque você não precisa ser pastor para fazer teologia. Nós temos vários casos como eu aqui, que não sou pastor, e estou estudando a minha teologia. Eu quero aumentar o meu leque de conhecimento para mim transmitir coisas boas e sensatas para os irmãos à luz da palavra. Então eu vou estudar para isso. Foi que nem conversando com a Babi uma vez, falei, para mim eu estou limitado, para mim, eu fazendo a minha autoanálise, para mim eu estou limitado, eu tenho que ir além agora, já deu para mim isso aqui, então eu vou me preparar para algo melhor, tem que estudar, então vamos estudar. A busca de diplomas teológicos reconhecidos pelo Estado, a variedade infindável de métodos de crescimentos, tem livro para isso, cresce aquilo, é célula, é PG, infinitas ferramentas que nós temos para usar para ganhar almas para Jesus. Nós vemos também alguns na internet com um sucesso pastoral. Opa, eu tenho 2 milhões de seguidores, eu tenho 400 mil seguidores, eu tenho 300 mil seguidores. O Luiz tem 2 seguidores, a minha esposa e o meu filho. Amém. E eu estou satisfeito e feliz pelos meus 2 seguidores. Mas tem uns que se vangloriam, eu tenho 2 milhões, eu tenho 2, e estou muito feliz. E tem aquele que me pauta, me ajuda, os meus 3 amigos incomensuráveis, eu sou seguidor deles. Se eles tiverem Twitter, eu estou lá. Facebook, eu também estou lá. Jesus, autor e consumador de todas as coisas. Mas eu tenho meus 2 seguidores. Amém. Mas nós vemos aí pastores com sucesso de seguidores na internet, infinitas igrejas, crescimento de igrejas, mas também nós vemos os fracassos das igrejas em geral, as igrejas emergentes. Nós vemos escândalos terríveis no meio da igreja, falhas terríveis no meio da igreja, onde essas pessoas que se consideram desigrejados estavam no meio de escândalos, e as pessoas se decepcionando com pessoas. Então a gente tem os 2 lados, nós temos o lado do desigrejado, e nós temos o lado daquele a qual a igreja ele pertencia.
Existem falhas dos dois lados. Se a gente for pensar biblicamente, o desigrejado, ele falha no quê? Sabe aquela palavra de Paulo? Olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Não é para me olhar para o pastor, ele não é o autor e o consumador da minha fé. Não é para me olhar para líder, ele não é o autor e o consumador da minha fé. Eu tenho que olhar para Jesus. Isso pensando na falha de pensamento do desigrejado. Aí a gente pensa na falha da igreja. Às vezes faltou uma assistência. Às vezes faltou uma visita. Às vezes faltou, eu não estou falando de pastor não, viu, irmãos? Estou falando de nós. Todos nós aqui somos igreja. E nós fazemos parte dessa comunidade. Muitas vezes a gente espera uma atitude dos outros que é nossa. Eu posso fazer. Por que eu não faço? Negligenciei. Então, às vezes, essa pessoa que hoje se considera uma desigrejada, faltou um telefonema, um WhatsApp. Hoje, amados, hoje nós não temos desculpa para dizer, eu não tive como me comunicar com aquela pessoa. Essa desculpa eu, Luiz Aurélio, não aceito. WhatsApp, Facebook, Twitter, Tinder, não sei mais quantos meios de comunicação aí. Você coloca R$10 de crédito no seu celular, libera toda a rede social, você pode fazer ligações infinitas. Essa desculpa, pode abortar ela que não cabe. Você pode, nós podemos entrar em contato com uma pessoa, mandar um WhatsApp, e aí como é que você está? O que está acontecendo que não está aparecendo na igreja? Mas às vezes a gente deixa passar desapercebido, preocupado com o ativismo. Sabe o que é ativismo? É aquele excesso de atividades, aquela coisa que você tem que correr para cá, tem que correr para lá. Mas a gente tem que encontrar o tempo. Diácono Alcides falou sobre isso aqui na sua última pregação. A gente tem que cadenciar o tempo. A gente tem que remir esse tempo. A gente tem que saber administrar o tempo. E nós temos que ter tempo para a palavra de Deus. Nós temos que ter tempo para a oração. Se não tem, vamos ter que arrumar. Para a meditação, para a consagração. Amados, hoje eu estou com 43 anos. Mês de março, agora eu vou fazer 44 anos. Eu achei, na minha cabecinha doidinha, que com 44 anos eu ia ter tempo para muitas coisas, que hoje eu não estou conseguindo ter. Eu achei que eu ia estar de boa, pertinho para, sabe aquele negócio, pensando ali já na contagem regressiva da aposentadoria. Nada. Nós estamos vivendo o tempo que a coisa está correndo e a gente está ficando para trás. E nessa área aqui de atenção uns aos outros, nós não podemos perder tempo. Nós não podemos. O nosso desafio para os últimos dias é vivermos uma vida piedosa, amando a Deus acima de todas as coisas e amando ao nosso próximo como a nós mesmos. E o amor a Deus manifestado a nós temos que manifestar uns aos outros. E essa parte aqui de atenção, de oração, de visitação, faz parte do amor de Deus manifestado em nós e que nós temos que manifestar uns aos outros. Às vezes a pessoa está ali no desespero. Quantas mulheres, quantos jovens, quantos homens não estão com pensamentos de suicídio? Estão desesperados. Pô, mas o cara tem tudo, não, está tranquilo, a luz está tranquila, está de boa ali. Às vezes não sabe o que está passando lá no interior da pessoa. E essa pessoa está precisando simplesmente de um eu abençoo você, ou como você está, para poder desabafar e conversar um pouco. E a gente negligencia isso, infelizmente. Eu sou de uma época, amados, e acho que a maioria aqui, poucos aqui não são dessa época, em que a gente pensava estar junto a semana inteira. Isso aqui é uma análise minha, às vezes o que eu percebo, lógico, por causa da pandemia, por causa da situação que a gente está vivendo, mas às vezes a gente só pensa em igreja sábado. A gente só pensa em ser igreja no sábado. Aquela coisa daqueles cultos na casa, segunda, terça, quarta-feira na igreja, quinta, sexta nas casas, foi morrendo no decorrer dos anos. Aí veio na minha mente, negligência, a começar por mim. Eu não estou me eximindo de nada aqui não, foi o que eu falei para vocês. A coisa tem que vir primeiro para a pessoa que vai transmitir. E isso veio, foi o que eu falei para vocês, uma palavra pesada, mas veio no pescoço, aquele Bruce Lee aqui, ó, para derrubar mesmo. Pensa. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, começa por mim. Porque é muito fácil a gente cobrar, mas o difícil é a gente executar. E depende de mim, depende de nós. Nós somos uma instituição. Aí começa a parar para pensar, começa a olhar assim esses bancos.
Olha para trás um pouquinho quem está aqui na frente, olha para trás. Pode olhar para trás, pode olhar para trás. Olha quantos espaços vagos por causa da pandemia. Pode até ser. Tira a pandemia de ação, esses espaços estariam ocupados? Na minha visão espiritual, sim, porque muitos passaram por aqui e hoje não estão. Mas o que eu, como instituição, como igreja, estou fazendo para resgatar essas pessoas? Porque existem muitos desigrejados aí perdidos. Muitas pessoas que hoje, que um tempo atrás professaram a mesma fé que a gente, estiveram aqui adorando a Deus com a gente, estiveram aqui sendo cheios com a gente, estiveram aqui sendo usados pelo Espírito Santo para nos abençoar também. Muitos. Cadê? Aí a gente já pensa bruscamente, se estiver numa outra instituição, glória a Deus por isso, amém. E aqueles que não estão, tão perdidos que nem os desigrejados? E aqueles que nem desigrejado eu não quero mais saber de fé? Esse é o que preocupa mais. E eu? Onde eu me encaixo nessa história? O que eu fiz, ou o que eu faço, ou o que eu estou tentando fazer para isso? Quando a gente analisa os verdadeiros motivos de um desigrejado, ele muitas vezes se priva de uma comunhão fraternal porque não está compartilhando da palavra de Deus aqui conosco. Pô, não, eu vou ficar na minha casa, vou ver a internet, vou ficar na minha casa, vou assistir culto na TV. Nós somos corpo, nós somos engrenagem, nós somos membros de um corpo no qual Cristo é o cabeça. Se eu cortar o meu dedo e deixar ele fora, pode botar no gelo, ainda tem tempo. Se eu cortar o meu dedo aqui, botar no gelo e correr no hospital, eles ainda conseguem costurar. Eu não sei se ele vai funcionar perfeitamente. Mas que ele vai estar ali costurado, se ele vai dobrar, se ele vai crescer a unha, já é uma incógnita. E dependendo do tempo, porque dependendo do tempo que eu chegar lá com esse dedo cortado, já era, vai ficar amputado. Vamos fechar e acabou. A mesma coisa é um desigrejado, amados. É questão de tempo. Como membro do corpo de Cristo, na hora que ele sai, que ele se afasta, que ele é retirado desse corpo, em algum momento vai dar o limite e ele vai morrer. Ele vai morrer. Aí é onde entra a nossa parte de sal da terra, embaixadores de Cristo, do amor de Deus. Olha o que diz a palavra de João 15, 4-6, ainda em cima dessa história do membro ser retirado do corpo. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Olha aqui, ó. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora, e ele seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. A palavra é clara, amados. Nós somos os ramos, temos que estar ligados na videira. Jesus é essa videira. Jesus é esse que nos sustenta, que nos nutre, como nós aprendemos aqui pela manhã, que nos enche de graça, que nos faz crescer com força e nos faz frutificar. E esse amor tem que multiplicar, tem que frutificar e ser manifestado uns aos outros. Esses desigrejados, no meu modo de pensar e análise rápida, eles necessitam de amor. O amor de Deus que foi manifestado a mim, será manifestado a esses. Vão ter aqueles que, muitas vezes, vamos deixar com os cabelos que não tem em pé, vão ter indagações, vão ter muitas interrogações, mas nós temos que estar usados pelo Espírito Santo de Deus, cheios do amor de Deus, prontos para auxiliá-los, e não se deixar vencer, persistir e insistir, para que essas pessoas elas retornem para o corpo, venham fazer parte do corpo novamente, para que não venham morrer espiritualmente, para que não venham deixar de crescer espiritualmente, para que não venham se desanimar, e não venham em algum momento da caminhada, abandonar tudo, se tornar aqueles que não querem saber mais da fé. Não tenha repúdia pelo desigrejado, não, ame os desigrejados. Isso é um movimento muito forte na internet, amados. Nós temos que orar, como igreja nós temos que orar. Senhor, nos dá estratégias, nos dá capacidade espiritual para lidar com esse tipo de coisas.
Porque 4 milhões de pessoas se intitulando como sem igreja, porque tem uma repúdia por organização, por culto, por dízimo, por cultos, por liderança, porque se desanimaram com homens. Não, é a hora da gente orar. Senhor, abre a mente, faz entender que nós temos que olhar para Ti, Senhor. É hora da igreja orar. Muita gente a gente abandona, nem orar ora. Por isso que não vão regressar nunca, porque nem atitude de orar muitas vezes nós temos. Senhor, tem misericórdia, abençoa, abre a mente, Senhor. Outras atitudes que nós temos que ficar atentos também, não é só para essa questão dos novos convertidos. Isso aqui eu estou falando de novo convertido muitas vezes, mas também tem aqueles que estão na caminhada, 20, 30 anos, 10 anos, 15 anos, às vezes por causa de uma atitude, de uma palavra, essa pessoa se entristece, ela não recebe o devido cuidado, no decorrer da caminhada ela vai ficando para trás. Amados, isso é muito importante. Ore a Deus para que Deus levante pessoas, porque isso é um ministério muito importante de intercessão, que muitas vezes nós não vemos. Vou pensar agora em igreja local, nós não temos muitas vezes esse ministério aqui, igreja de São Vicente. Cadê aquelas irmãs, aqueles irmãos da intercessão, de orar por liderança, orar pelo pastor, orar por esses que passaram por aqui e hoje não estão, orar pelos novos convertidos, orar por aqueles que continuam, que estão entrando na caminhada agora. Isso é um ministério importantíssimo de intercessão. Não pode ficar uma coisa vaga, mas é uma coisa para a gente pensar. Opa, existem pessoas que necessitam de intercessão. Muitas vezes a coisa sobrecarrega pastor, sobrecarrega diácono, sobrecarrega as pessoas. Mas nós podemos fazer a nossa parte. Nós podemos sim manifestar o amor de Deus. Olha que 1 Coríntios 13, 1-3 diz. Eu ia ler somente o 13, mas eu amo essa leitura. Essa leitura aqui ela é maravilhosa. 1 Coríntios 13, do 1-3, olha só. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, eu vou transformar essa palavra caridade em amor, que é o mesmo sentido. Algumas Bíblias vão estar amor, outras Bíblias vão estar caridade. Eu vou transformar em amor. Se não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, de nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso se aproveitaria. A caridade é sofredor, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Não folga com a justiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora, pois, vemos por espelho, em enigma, mas então, muito em breve, veremos face a face. Agora, conheço em parte, mas então, quando ele vier, conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, essas três, mas a maior destas é o amor. Esse texto aqui é tremendo, amados, quando a gente pensa em amor. Amor ao próximo, amor manifestado. Os administradores, amados, da igreja de Éfeso, eles tinham dificuldades no pastoreio. Eles tinham dificuldade nessa assistência. Embora muito preocupados com doutrina, Paulo os advertia sobre a necessidade de cuidados pastorais. Você vai ver isso em Atos 20. E lá em Efésios 4:15, Paulo está advertindo os irmãos de Éfeso a seguir a verdade em amor. Eles defendiam a doutrina, eles defendiam a igreja contra os falsos mestres, contra os falsos pastores, mas por incrível que pareça, eles negligenciavam no amor ao próximo.
Eu achei isso aqui muito interessante. Aí quando você vai lá para Apocalipse 2 e versículo 4, a gente vê a carta a Éfeso, que Deus, Jesus falando à igreja de Éfeso, diz assim: tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Opa, mas você vê o começo do texto ali? Que ele defende contra falsos profetas, ele defende a igreja, mas negligenciou no amor. Sabe aquele primeiro amor que você quer se aproximar de Deus, aquele primeiro amor que você quer auxiliar as pessoas, aquele primeiro amor que você quer falar do que você recebeu, é na fila do banco, é na rua, é andando de bicicleta, como muitas vezes eu fiz, e falando em língua estranha, andando de bicicleta, no trabalhar, os caras olham para minha cara e falam: esse neguinho é doido, esse cara é doido, ele está chorando na bicicleta, falando com não sei quem. Mas aquele primeiro amor era andando de bicicleta, os louvores, lembrando do domingo, lembrando do sábado, lembrando da quarta-feira, lembrando do culto nas casas, o Espírito Santo batizando, Deus curando, Jesus salvando, e aquilo ia alegrando, e eu ia chorando, até o Moinho Paulista, chorando, louvando a Deus, com o meu pendrivezinho, que na época era aqueles MP3, se botava no ouvido, e até lá 20 músicas cabia naquilo. Hoje você pega um celular, cabe 3 mil músicas, pega um pendrive, 15 mil músicas. Aquilo lá era 20 músicas, mas era 20 músicas que, ó, chinelando, e aquilo alegrava o coração. Temos que voltar ao primeiro amor, porque esses desigrejados, esses que um dia passaram por aqui, nós conhecemos, nós temos contato no WhatsApp, nós temos contato no e-mail, nós temos na agenda do nosso telefone. Nós podemos fazer diferente. Como igreja de Deus, nós podemos fazer sim, nós podemos resgatar essas pessoas, para que esses espaços que vocês estão vendo vagos, eles possam ser preenchidos um dia. Aprove a Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte. Eu tenho que estar disponível. Senhor, eu quero ser usado para que o Senhor me ajude a interceder por esses 4 milhões que estão aí perdidos, vagando sem rumo, porque diz que não precisa de igreja. Eles precisam sim, porque a palavra de Deus orienta que nós devemos congregar. Congregar para quê? Para brigar? Congregar para quê? Para olhar a roupa do outro? Congregar para quê? Para dizer que eu sou melhor que alguém? Não, congregar para adorar a Deus, porque esse é o objetivo da congregação, adorar a Deus. Eu sou igreja não para correr atrás da minha vontade, eu sou igreja para viver a vontade de Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. A gente vê aquela palavra de João, que os olhos de Deus estão sobre a terra, à procura do quê? Verdadeiros adoradores. Eu não tenho que ser simplesmente adorador, eu tenho que ser um verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade. É adoração pura, é adoração santa, é adoração sincera. Viver para adorar, e nesse viver para adorar, eu tenho que ter amor por essas pessoas que um dia passaram por aqui e hoje estão magoadas por algum motivo, que muitas vezes nós não sabemos, ou sabemos e não fazemos nada, mas o Senhor sabe todas as coisas, amém, amados? Essa palavra ela ecoou no meu coração a semana inteira, amados, de uma forma que eu falei: Senhor, eu preciso de alguma forma interceder, orar. Às vezes são pessoas que não conhecemos, são pessoas que não temos mais contato, mas a palavra de Deus vem ecoar, que permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior delas é o amor, porque você vê no princípio do texto aqui de Coríntios 13, que posso falar língua de anjo, língua de homem, se não tiver amor, nada. Posso pegar tudo que eu tenho, eu vou fazer uma ação social, eu vou doar tudo que eu tenho para um pobre. Se não tiver esse verdadeiro amor, você está jogando o seu dinheiro fora. É uma realidade. Quantos a gente vê, eu vou fazer a minha parte de caridade para me ganhar desconto no imposto de renda. Muitas vezes esse é o objetivo de muitas pessoas que têm muito, mas a palavra de Deus vem me dizer que se eu fizer isso, não tiver amor, de nada vale. Não tem validade nenhuma, porque o amor é sofredor, o amor ele é benigno, o amor ele não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, o amor não se porta com indecência, o amor não busca os seus interesses, o amor não se irrita, o amor ele não suspeita o mal, ele não folga com injustiça, mas ele folga com a verdade. O amor ele sofre, ele crê e ele espera, ele suporta tudo. O amor nunca falha. O amor nunca falha. O amor sincero, não o amor superficial, o amor sincero, de verdade, ele nunca falha. Desta forma, amados, eu acabo aqui a minha meditação com vocês pensando: mas ele está apontando o dedo? Ele está se culpando?
Está culpando a liderança? Está exortando? É uma coisa para a gente pensar e analisar. Vamos fazer uma autoanálise. O que a Bíblia nos orienta antes de nós tomarmos a Santa Ceia? Faça uma autoanálise. Mas não deixe de comungar. Mas nós temos que fazer a nossa autoanálise. Cada um em si, cada um sabe o que vive, cada um sabe o que pensa, cada um sabe o que vive lá no íntimo do seu quarto, como orienta ali Mateus. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Deus que tudo vê. Cada um sabe o seu dia a dia, a sua caminhada, as suas lutas. E assim nós vivemos as nossas lutas. E dentro dessas lutas nós temos que lutar por pessoas que necessitam do nosso amor. O amor que Deus manifestou a nós, nós temos que transmitir a essas pessoas. Mas é difícil pensar nisso, Jaco. É difícil para mim fazer isso. Ore, interceda, coloque nomes na sua oração, cite nomes. Senhor, aquela pessoa, ela fazia tanto na igreja, ela estava aqui, eu não sei pelo qual motivo, ela se entristeceu, ela deixou de comungar, ela não está vindo no culto, ela não tem aparecido. Ore, interceda, seja um intercessor, seja uma intercessora, deixe o Espírito Santo de Deus te usar. Faça a sua parte como igreja. Mas o diácono está exortando a gente? Não. O que eu tenho que pensar é que o dom mais sublime que existe é o amor. E o que Deus quer de nós é que nós usufruamos desse amor, que Ele já se manifestou naquela cruz por nós, e que nós compartilhemos esse amor. Quando eu comecei a ler a Bíblia, jovenzinho, comecei a ler a Bíblia, eu pensava na minha mente, quando eu li o texto, que Deus deu essa função aos homens para pregar a palavra. Eu falava, por que Deus não mandou os anjos? Por que Deus não desceu aqueles anjos maravilhosos e começou a pregar a palavra? Eu duvido que alguém deixasse de aceitar. Mas Deus deu essa missão para mim e para você. E missão dada para o soldado é missão cumprida. O soldado, ele vai até o fim, até ver a missão cumprida. E nós temos que fazer a nossa parte. Porque Deus, Ele deixou esta missão para nós, para amarmos uns aos outros, porque nós somos iguais e porque nós conhecemos um ao outro. É mais fácil. Seria muito bonito ver um anjo descer do céu. Eu duvido que alguém não aceitasse. Que descesse um anjo glorioso de luz, com aquelas asas lindas, segundo Isaías, 6 asas, um querubim, um serafim, descer aqui, aceitem a Jesus. Eu acho que no meio dessa multidão surgiria um doidinho, uma doidinha que ia falar, eu não quero. Olha, ultimamente eu não ando duvidando de nada. Mas que seria lindo, maravilhoso, seria. Com 2 voando, com 2 cobre os pés, com 2 cobre o rosto, para estar diante da presença do Rei da Glória. Imagina o querubim voando, 6 asas, coisa linda. Mas essa missão é nossa. Ele vai tirar a brasa do seu altar com uma tenaz, tocar na nossa boca. Por mais que nós sejamos homens e mulheres impuros e de lábios impuros, aquela brasa do altar de Deus toca na nossa boca, nos purifica. Aí você pode dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou abrir a minha boca, eu vou falar, Senhor, tem misericórdia, eu vou orar, eu vou levar a tua palavra, para que esses que se consideram desigrejados tenham novas experiências contigo, e possam estar comigo aqui, para juntos nós adorarmos o Rei da Glória. Amém, amados? Compreendemos esta manhã o que nós temos que fazer? Foi 2 pontos importantes, pensando o lado do desigrejado e pensando o lado como igreja. Mas são 2 pontos importantes que nós não podemos deixar passar batido, nós temos que pensar nisso. Porque nós temos que pensar sempre no outro lado. São 2 lados para analisar. Sempre nós temos que pensar nos 2 lados. O desigrejado muitas vezes vai ser uma pessoa decepcionada, às vezes por uma atitude que nós nem sabemos que tomamos. Mas o ser humano é assim. Eu sou Luiz, ele é o Walter. O Walter não tem o mesmo pensamento que o Luiz. Nós vamos concordar em algumas coisas, né, Valtão? Mas o Valtão é santista. E eu sou Corinthians. Mas nós nos amamos. O Walter vai ter os pensamentos dele, as posições dele. Eu vou ter os meus posicionamentos e as minhas vontades. Mas juntos nós vamos caminhar, cadenciando essas diferenças, sabendo que o Espírito Santo de Deus supre todas as necessidades. Agora, se eu tomo uma atitude adversa que magoou o Walter, eu tenho que ter maturidade espiritual para entender. Olha na onde entra outra. Se a gente for puxando, amados, a gente já vai entrar em outra linha. É a linha do perdão.
que como crentes maduros, eu tenho que entender que se eu fiz algo até involuntariamente, ou muitas vezes eu nem fiz, a pessoa se magoou, eu nem sei. Opa, me perdoe em nome de Jesus, para a gente viver a mesma fé e caminhar junto. Eu não perdi a minha, você não perdeu a sua, eu te amo. Me perdoa em nome de Jesus. E muitas vezes nós, como crentes maduros, já pensando no crente maduro, às vezes não tem essa maturidade para abrir a boca e pedir perdão. Eu prefiro ficar magoado, não tomar ceia, não quero contato. Lembrando também que o perdão não é amnésia. Mas como eu aprendi nesta manhã, o perdão é quando eu lembro da situação e essa situação não me causa mais dor. Esse é o perdão verdadeiro. A pessoa fez algo muito ruim para mim. Muitas vezes ela era minha inimiga. Mas eu orei e falei, Senhor, cuida dessa situação. Eu perdoo, ela me perdoa, eu lembro da situação, mas essa situação não me causa mais dor. Esse é o verdadeiro perdão. Enquanto a situação é lembrada causando dor, não foi liberado o perdão. Outra coisa que nós temos que aprender, muitas vezes um desigrejado é uma pessoa que está necessitando de perdão, ou está necessitando nos perdoar. Pô, mas eu não sei o que eu fiz. Ore e vá até a pessoa. Às vezes não vai ser nem com você, você vai ser um agente que vai proporcionar perdão para uma outra situação com pessoas diferentes. Mas você tem que se deixar usar. Nós temos que tomar a iniciativa, entrar no contato, ir até a pessoa e se deixar usar pelo Espírito Santo de Deus. Os últimos 5 sermões que eu compartilhei com os irmãos aqui, sempre no final o Espírito Santo nos leva a dizer a vocês, deixe-se usar pelo Espírito Santo. Não permita que a mágoa, que o rancor, que a tristeza, mágoa, rancor, tristeza são ladrões de alegria. Mas nós temos que lembrar que a alegria do Senhor é a nossa força. Se eu permito que esses ladrões roubem a minha alegria, eu vou estar fraco. Mas a alegria do Senhor é a minha força. Eu tenho que olhar a situação, eu tenho que olhar o mundo, eu tenho que olhar muitas vezes a minha cidade, mas eu tenho que me alegrar no Senhor, porque a situação vai ser adversa. Porque eu não sei como tem vivido vocês, mas muitos lares, muitas famílias, a grana está curta, a comida está faltando, o emprego já era. Mas muitos desses que têm faltado isso, eles têm a alegria do Senhor, porque o Senhor tem sustentado. Aí se eu der a oportunidade aqui, muitos vão dizer, o Senhor tem sustentado a minha casa. Eu estou sem emprego, eu não tenho uma cesta básica, eu não tenho salário, mas o Senhor não deixa faltar nada, porque Ele é fiel. Então nós temos que estar preparados para tudo isso, amados. Deixe-se usar pelo Espírito Santo. Deixa Jesus te usar. Deixa Jesus usar esse amor que Ele manifestou a você, você transmitir para pessoas. Em especial hoje aqui, os desigrejados. Aqueles que você sabe ou que você não sabe, que esteve aqui, recebeu a palavra, aceitou Jesus, e por algum motivo, seja ele qual for, eu não quero mais saber da instituição igreja. Eu vou continuar minha caminhada aqui, vendo meus pastores de internet, lendo a minha Bíblia em casa, lendo meus livros, tocando o meu violão ou cantando as minhas músicas. Não, congregai-vos, corpo, um depende do outro. Se um membro, a unha do dedo do pé, ela dói, o corpo inteiro sente. Nós somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em um amor, uma família, sem qualquer falsidade. Essa letra aqui é pesada, amados. Essa letra é pesada. Nós temos vivido isso mesmo? Uma pergunta para nós pensarmos aí na semana. Pastor?